Agora foi. Bom dia a todos. Prazer novamente estar com vocês aqui na Comarc, espaço que nós utilizamos para discutir os nossos assuntos, nossas questões profissionais aí junto com as concessionárias, tá? E nós preparamos uma pauta para o dia de hoje. Temos duas empresas que nós convidamos, a Iguá e a Naturgy. A Naturgy já está aqui conosco tentando fazer uma conexão, mais adiante nós passamos a palavra a eles. E em relação à Iguá, infelizmente, hoje eles não vão poder estar conosco, tá? Houve um problema nosso operacional de confirmação de data e horário, e nós perdemos o espaço na agenda deles. Nós conversamos, obviamente, antes dessa reunião, mas, enfim, ficou muito difícil a presença de algum representante hoje, porque eles já tinham agendamentos feitos, até em função dessa reunião da Rio Summit, que vai haver agora na próxima semana também. E então nós não teremos aqui um debate com eles. Mas gostaria de reportar a vocês uma reunião que fizemos, né? Porque na reunião passada nós divulgamos que nós fizemos um ofício à Iguá com relação aos pontos que nós achávamos, pontos iniciais que nós achávamos necessários discutir. Fizemos essa remessa desse ofício, o ofício foi acatado e eles nos procuraram no sentido de estreitar a relação e o relacionamento conosco. E daí a gente construiu uma agenda e nós tivemos, nós três aqui, André e Lucas, lá na Iguá, para essa primeira conversa, né? Então, naquela data, nós trouxemos a informação que nós estávamos sentindo uma distância excessiva, né, entre as empresas e a companhia deles, a Iguá, né, na operação, e diferente da outra operação também já existente aqui no estado, da Águas do Rio, e começamos a colocar os nossos pontos, né? Primeiro o relacionamento, explicar o funcionamento da nossa comissão, os objetivos, o que nos norteia, né? A ideia da construção de soluções, de buscar equacionar as questões de ambos os lados, o desenvolvimento do mercado, né, que nós precisamos que haja, e eles foram totalmente receptivos. Não teve nenhum desalinhamento, desinteresse, né, uma postura antagônica, muito pelo contrário, correto, Lucas? Então, houve assim, uma aceitação permanente ali daquilo que a gente estava colocando, e a partir disso, eles fizeram uma breve exposição da operação deles, né? A Iguá passou um período inicial de conhecimento lá do sistema que ela assumiu, da SEDAI, natural e necessário, né? Tiveram muitas surpresas em relação a esse sistema, né? Eles foram relatando ali, mas se instalaram, eles hoje estão instalados ali na Ayrton Senna, né? Com uma sede, operacionalmente muito bem dotados, né? Vocês viram lá, né? O central de controle, eles hoje têm uma visibilidade do sistema todo que eles controlam digitalmente, operam também digitalmente. Eu fiquei só vem? Não, nós operamos. Inclusive lá na mesa tinha um rapaz lá da telemetria, lembra? Então eles já fazem a operação de abrir, fechar a rede, mexer, operar o sistema em muitos pontos importantes já digitalmente, com telemetria. E aí conversamos, eles fizeram uma breve exposição, né? A empresa tem já esse conhecimento do sistema, o que para nós é uma boa informação, uma operação em curso, e eles nos falaram como é que eles estavam hoje no primeiro momento. Eles têm hoje, também no edital, para eles, um vetor importante de meio ambiente, né? Está nas obrigações dele um trabalho de recuperação, de melhoria das lagoas da Barra da Tijuca, né? Processo esse que eles já iniciaram, eles já licenciaram, já estão fazendo o trabalho, principalmente de recuperação das margens, né? Eles começaram lá pela Lagoa do Camurim, né? Estão fazendo um tratamento, estão reflorestando os manguezais, e os manguezais naturalmente ajudam, né, no trabalho da natureza de limpar, né, os poluentes. Então, eles começaram com esse processo, já tiraram a licença ambiental para fazer dragagens. Essas dragagens, eu conheci o projeto, não é uma dragagem gigantesca, porque eles têm um limite de investimento no edital, mas eles vão fazer canais das lagoas, então eles vão
fazer um canal mais profundo, de 4 a 5 metros, nas lagoas, começando lá na Lagoa da Tijuca, por toda a extensão da Lagoa da Tijuca, chegando na Camurim, vão dragar a Camurim, que é uma lagoa menorzinha, né? Vamos supor, é quase um canal, né? É só um canal de ligação entre a Tijuca e a Lagoa de Jacarepaguá. Então, fazem a dragagem do Camurim e fazem uma dragagem parcial da Lagoa da Tijuca. Também vão fazer também uma dragagem também pequena na Lagoa de Marapendi, que é aquela lagoa mais próxima da praia, tá certo? O objetivo técnico deles, eles contrataram o professor Rosman, lá da COP, vocês se conhecem, mas é uma pessoa muito conhecida aí do meio de tratar de saneamento, hidrologia, e eles fizeram um projeto, o principal objetivo inicial é melhorar a troca hídrica das lagoas, né? Ou seja, entrar mais água e sair mais água, e fazer essa troca, melhorando lá a oxigenação da lagoa. Ok, para um primeiro step, tá? É suficiente? Não, mas vai melhorar e vai dar uma sobrevida, uma melhoria lá no processo das lagoas. A gente também tem conhecimento, aí no meu caso, um conhecimento que o Estado está também sensibilizado no assunto e parece que pretende fazer uma dotação orçamentária para uma continuidade após a Aiguá, ou quando a Aiguá estiver terminando, eles entrariam com um trabalho complementar, aí com uma dragagem complementar, etc, etc. Mas isso é uma visão de futuro que pode acontecer, mas às vezes pode não acontecer, tá? Mas o da Iguá está em curso e vai começar a ver daqui a pouquinho o início das dragagens das lagoas, tá? Isso é um trabalho deles, quer dizer, não é exatamente o que nós estamos conversando, mas é uma operação pesada para eles no momento. Então, eles fizeram essa explicação, estou complementando aqui com alguns dados, e depois eles começaram a falar sobre a questão de operacional mesmo, né? E aí nós colocamos os nossos pontos, tá certo? Primeiro, o relacionamento e a distância. Eles reconheceram e tal, e a gente falou que, comparativamente, né, a gente tinha maior interlocução aí com Águas do Rio, e eles disseram, não, nós estamos abertos, né, a estar com vocês, enfim, vamos estar agora numa próxima. E eles também, logo na sequência, eles disponibilizaram esses sistemas que nós estávamos falando há pouco, né, o Digiguar, né, e o sistema da CEPAI, né? Ou seja, mais rapidamente a gente pode se comunicar e já botar lá dentro os estudos iniciais, né? Ou ter o processo de abertura de algum processo dentro da Iguá monitorado pelo Digiguar, né? Então, já são ferramentas que a gente não te expunha no passado, a gente dependia de um despachante para poder ir lá, ver como é que é e tal. Quer dizer, para mim já eu acho que é um avanço importante. Mas ainda não é só isso. Também fizemos algumas ponderações, aliás, algumas não, várias, né? Várias ponderações com relação às nossas demandas. Quer falar, Lucas, sobre isso? Posso contribuir. Me ouvem? Sim? Foi só baixinho só, mas está funcionando. Bom dia, pessoal. Sim, complementando aqui um pouquinho do Carlos, a experiência que a gente teve lá com a Iguá. Na minha leitura, eles fizeram um movimento de implantação muito voltado para o socioambiental, né? Todo esse movimento inicial que eles fizeram, eles procuraram atender, estão procurando trabalhar muito forte na questão de despoluição, como o Carlos falou. Então, o nosso sentimento aqui de mercado é que nesse primeiro movimento, esse primeiro ano de implantação, nós não fomos participados o suficiente para que eles conseguissem atuar de forma mais objetiva nas demandas e necessidades do mercado. E é isso que a gente quer construir, né? Esse foi o motivo da nossa presença lá, de aproximar. E nesse evento a gente teve a oportunidade de antecipar quais são as grandes demandas de mercado, né? Sempre que a gente fala de concessionárias, a gente tem o dia a dia, né, que é o relacionamento, protocolos, definição de processos, sistemas, atendimento. E isso é o nosso dia a dia, né? Acho que a gente vai passar aqui, por mais bem estruturada que esteja, sempre vai existir uma pauta e como é que a gente entende que consegue colher os melhores frutos disso estando próximo. Então, a gente fez esse convite para eles estarem aqui junto com o Sinduscom, com frequência, ouvindo sempre o mercado, para que a gente convergisse. E a gente colocou na mesa os grandes pleitos de mercado, né? O que muda o ponteiro. Boa parte de vocês já ouviu falando aqui, Carlos, enfim.
e todos no mercado, o quanto o Rio tem de perda de competitividade versus outras praças, né? Então, batemos forte na tecla da quantidade de dias de reservação exigido. A gente já vê algumas concessionárias se movimentando em sentido de nos atender, né? A gente já vê Águas do Rio já com parâmetros um pouco diferentes. A Iguá ainda não, né? Liberdade técnica para o desenvolvimento dos projetos, né? Todos nós somos incorporadores, construtores, respondemos com uma RT. Não faz sentido a gente ser limitado. Isso já foi uma crítica, né, que nós fizemos, né, porque estava havendo alguns entraves, digamos assim, que nós julgamos improcedentes da parte dele, né? Tá certo? Então já falamos ali na reunião. Exato, onde não faria sentido nós sermos limitados quanto à solução solução técnica que nós vamos utilizar nos empreendimentos e nos responsabilizar por elas. Isso, na nossa leitura, além de gerar uma barreira competitiva, né, que a todo momento surgem novas tecnologias e a gente pode colher esses frutos, tem a questão burocrática, né? Assim, é mais uma coisa para ser submetida, mais uma coisa para ser aprovada, e a gente também sabe o quanto o tempo é importante para todos nós, né? Reforçamos a questão também dos parâmetros de consumo, né? Acho que são essas três grandes alavancas para o setor que a gente precisa que as três companhias que estão atuando hoje entendam e consigam virar essa chave. Isso passa muito pelo período de conhecimento do sistema, todos têm um discurso muito similar com relação a isso, né? Período de implantação, conhecimento da malha, implantação da telemetria. Eu acho que já chegou esse momento, né? Toda a estrutura que eles apresentaram para a gente lá converge com uma boa leitura do sistema, agora precisa haver interesse, né? Nosso entendimento também é que é muito cômodo o outro lado ter toda essa blindagem, essa proteção do sistema, onerando as empresas, onerando o cliente, né? Então, a gente tem que estar junto e cada vez mais forte nesse discurso de que as companhias precisam investir em seus sistemas, nos seus reservatórios públicos, para que a gente desonere o mercado e a gente consiga desenvolver mais economias, novos clientes para a própria concessionária, né? A gente sempre bate na tecla e reforça a questão isso ajuda todo o setor, né? Sim. Mas, em especial, a habitação de interesse social tem uma dupla ação nisso, né? As empresas todas têm a preocupação socioambiental, né, onde a habitação de interesse social tem a tarefa de retirar a informalidade e a clandestinidade no descarte dos resíduos, né? E da água, né? E da água. Assim, Da água inadequada. o furto de água e a destinação incorreta dos resíduos, né? Então, não faz nenhum sentido na nossa cabeça que eles não busquem soluções para essa... Eficácia e eficiência no processo. E fomos bem recebidos com relação a isso. Agora a questão é timing, né? A gente vai ter que ficar no exercício de constante contato. Te lembrando também que nós fomos claros, né? Você é um exemplo da situação, a sua empresa tem uma ação nacional, né? E que existe essa comparação, né? De investimento, né? Para cada R$ 1 investido, as empresas olham, pô, vou investir no Rio, seu lá tem para cada, né? O retorno VGV, mas tem despesas maiores, tem um custo de construção maior, tudo isso é avaliado. E no final eles estão perdendo, talvez, oportunidade de desenvolvimento e a cidade perde. Então a gente falou nesse contexto, eles entenderam, foram muito claros com relação a isso, né? A gente não pode perder a atratividade do Rio com burocracia, com problemas que podem ser resolvidos. Acho que essa mensagem também ficou clara e eu acho que a gente deve reforçar, né? Tá certo? Mas eles, enfim, estão abertos, como eu estava falando aqui, um pouquinho assim retraídos, mas sentimos um alinhamento, né, André? Sendo sincero de... Vai esperar o próximo calendário da Comarca. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu estava falando aqui, nós vamos convidá-los, vamos fazer uma reunião da Comarca no dia 31 de outubro, acho que é uma terça-feira, tá? Até para a agenda deles já ficar bloqueada, tá? Eu vou retornar, porque ontem eu recebi essa ligação telefônica,
sobre isso, sobre a não presença dele, de um diretor lá da Iguai. Vou retornar a ele, pedindo então que ele já possa bloquear essa data, 31 de outubro, para que a gente possa fazer um encontro aqui novamente, com eles, obviamente, presentes. Tá? Mas, para não ficar nesse ato temporal, nós estávamos conversando aqui, tá, André, antes de você chegar, em que, como nós já estivemos lá, como isso tudo já foi aqui, está sendo debatido, nós pretendemos fazer um ofício, como fizemos o primeiro, lá estivemos. Eu acho que a gente pode antecipar uma pauta objetiva das nossas demandas, que ele já conhece, mas agora no papel e pedindo já um posicionamento objetivo. A gente avançar, né, mesmo distante um pouquinho, para a gente tentar dar novos passos. Então, vamos preparar, tá, André? Vamos ver se a gente consegue construir esse ofício. E queríamos contribuições de vocês. Você há pouco estava falando no seu ponto. Quer falar aqui? Para a gente... O que eu vejo. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco Fonseca, eu estou na Realiza Construtora, veio para o Rio há um tempo atrás. A grande dificuldade que eu sinto é que quando todos esses órgãos que entraram na privatização, eles se informatizaram e eles querem que a gente fale com eles pelo computador. Tá? E aí, vários desses empreendimentos têm extensão de rede, tem projetos tanto internos quanto externos, e a gente envia esses projetos via digital e depois eles ficam devolvendo e a gente fica mandando de novo, tudo via digital, e a gente não tem uma interlocução. Eu acho que tem que chegar num ponto, um determinado momento, que tem que ter uma reunião pessoal entre os técnicos dele e nós, e os nossos técnicos, para a gente sentar e discutir projeto. Eu nunca vi se discutir projeto assim. O cara manda de lá, isso aqui está errado, assim, aí você tem que responder daqui, aí responde lá, responde daqui, e ninguém senta um com o outro, olho no olho, bota na mesa, vamos discutir. Esse é o grande problema que eu vejo. Eu acho que a gente tem que estabelecer um momento, depois que você pede a CPAE, você pede, eles te mandam, você executa lá o seu projeto, bota para eles, e aí eles fazem o que eles quiserem, eles modificam, diz que não pode, isso aqui pode, a rede tem que ser de tanto. Unilateralmente. Unilateralmente, e você não tem com quem discutir aquilo. Então tem que ter um momento que a gente tem que ter uma reunião pessoal, um encontro pessoal. Era só isso que eu queria colocar. Obrigado. Muito importante criar esse marco, né? Vamos criar isso, vamos botar isso nesse nosso ofício, a gente vai ter oportunidade de explicitar melhor, né, de forma, né, com essa redação, de colocar. Pessoal que está aí em vídeo, se quiserem, por favor, falar alguma coisa, você, por favor, botar aquela mãozinha amarela aí, a gente vai passar a palavra ou falar, não tem problema nenhum também, ok? A Naturgy, ela tem se disponibilizado a atender, fazer essas reuniões de forma virtual, mas pelo menos você consegue abrir um projeto e tirar uma dúvida, que também serve, se for o caso, né? Virtual, né? É isso. Em algum momento pode discutir projeto, né? Claro, atenderia. Em algum momento, eu já fiz reuniões virtuais com a Enel e resolve o problema, porque você projeta o projeto lá e a gente vai discutindo. Agora, tem que ter. Agora, se não conseguir falar com ninguém, você só fala com o computador, fica muito difícil. Não. Perfeito. Rodrigo, a palavra. E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Rodrigo Nunes, sou da construtora Você aqui de Belo Horizonte. Sem som. Das Estamos palavras... sem som sua. O meu aqui tá normal. Meu microfone está até acendendo verde aqui, ó. Deixa eu ver aqui se é Bárbara, nosso ou você se está é me seu. Não escutando? estamos ouvindo, não. Então, eu acho que todo mundo que está no vídeo está me ouvindo, menos vocês. Só um minuto, por gentileza. Nós estamos ouvindo aqui. Né, Paulinho? Hein? Nós estamos sem o seu som, Rodrigo. Pode testar novamente? Então,
Então, o pessoal que está no virtual está me ouvindo. O pessoal que está na online está me ouvindo. É. Eu acho que vocês que não estão ouvindo. Conseguimos ouvir. Vamos ver se tem mais. Tá ok. Vai mandar por escrito aqui. Como é que está ali, pessoal? A gente não está ouvindo bem também. Aqui. Ah. Não entendi o final, como é que é? Ah, ok. Tá. Ok, entendido aqui, falamos mais adiante. Obrigado, Rodrigo. Mais alguém? Alguma outra sugestão? Então, nós estamos nesse pé, tá? Queremos transformar novamente numa pauta de reivindicações, né, de solicitações a Iguá. Poderíamos até, depois de fazer uma primeira minuta nossa, também colocar aqui para divulgação prévia, como aí um draft ainda, né? Para que as pessoas possam tomar conhecimento daquilo que vai ser enviado previamente e fazerem sugestões de colocações nesse documento, nessa pauta. Tudo bem? Quer dizer, o objetivo é preencher um pouco esse espaço, já botando nesse documento os assuntos que nos afligem ou que são necessários um pouco mais de velocidade, né, Luca? Para o processo, digamos assim, tomar um pouco mais de tração, tá certo? Na relação com a Iguá. Ok? Podemos fazer analogamente também, avaliar mais à frente se devemos fazer a mesma coisa com Águas do Rio. Também estamos abertos, porque vamos dar um tratamento equânime aí para as concessionárias, certo? Tá? Ok? Alguém tem mais algum ponto em relação à questão da Iguá, alguma outra situação que estejam vivendo aí para a reunião? Não? Só mais um assunto, até o Lucas tem observado, o Vinícius também comentou. Talvez seja interessante, Carlos, a gente fazer um ofício para outra concessionária lá que atende a questão da Zona Oeste. Rio Acho Mais que o Lucas Saneamento e Zona Oeste Mais. trabalha mais lá, tem sentido a dificuldade, poderia falar. A gente provocar também uma reunião com eles, né? Porque a Iguá só se mexeu, né, a hora que a gente insistiu e foi. E através dos contatos pessoais a gente não tem conseguido. Talvez fazer um ofício, cara, do mesmos moldes que a gente fez. Bom, acho que a gente agora já pegou aí a mão nisso, acho que a gente pode e deve, né? Estamos falando aqui com o Lucas, Águas do Brasil, né? São duas subsidiárias, né? Que é a Rio Mais Água, que cuida de água, e a concessionária, como é que é o nome? Rio Mais Saneamento, tá? São duas, e Zona Oeste Mais. São duas subsidiárias aí para que a gente possa fazer o contato via ofício. E aí, botar no calendário. Vamos ter essa de 31 de outubro com a Iguá, não vamos misturar águas, né? E depois podemos fazer em novembro, tá? Aí eu não dando uma acelerada de reuniões aí desse ano, para que a gente aplante as situações para desenvolvimento do ano que vem, tá certo? Acho que a gente deve fazer isso. Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma sugestão mais? Assunto igual, águas, podemos prosseguir, ok? Dentro dessa linha aí que a gente está compartilhando aí com vocês. Então, o que nós gerarmos aqui de minuto e draft, a gente deixa disponibilizado aí nos canais nossos para contribuições e depois a gente faz a remessa, visando esse estímulo aí do relacionamento. Ok? Muito bem. Não sei, está restabelecido o áudio aí para o... Não, e o rapaz estava querendo, não? Vai Vamos fazer deixar... um teste, vocês estão me ouvindo?
Vocês estão me ouvindo? Tá. Lucas, está ouvindo bem, né? Agora melhorou, agora conseguimos. Pode falar. Não, ótimo, pessoal. Da Realiza aí, são os mesmos comentários nossos, né? Ter que falar por computador, por e-mail é complicado. Mas uma dúvida que eu tenho é o seguinte, cara. Estão cobrando da gente obras de manutenção de rede. O que que é? Quando você tem uma rede de concreto, tem que trocar por uma de PVC. Nós entendemos que isso é uma obra de manutenção. Vocês já tiveram essa pauta com eles? Vocês já tiveram um problema parecido? Onde você tem o logradouro com uma rede, eles pedem para trocar só o tipo de material? É só para entender se isso é um problema recorrente, se já teve uma discussão, o que seriam obras de melhoria de rede para receber um empreendimento e o que seriam obras de manutenção, que eu entendo que é uma obrigação da concessionária, uma vez que ela tem ônus e bônus dessa concessão. Para mim é uma novidade esse assunto que você está relatando, mas vê se eu entendi bem. Essa intervenção nessa rede é fruto de um pedido seu, de alguma ligação, alguma Isso. extensão? Na verdade, é um novo empreendimento e a gente tinha uma DPA da SEDAI quando veio a DPE. Quando veio uma nova DPE da Iguá, veio solicitando coisas novas, que é a troca de uma rede extensa do tipo de material, saindo de concreto para PVC. Aí vocês já tiveram esse tipo de conversa com eles sobre responsabilidades? O que na verdade é o papel da Iguá como manutendora do sistema e o que é de realmente abrir novas ligações ou aumentar a vazão por causa de um empreendimento? Isso para nós é uma novidade, né, no momento, né? A não ser que realmente a rede esteja comprometida em vazão, mas, ou seja, você precisaria também receber uma justificativa muito mais robusta, né, para isso, né? A comunicação top-down apenas não resolve, tá certo? A gente precisaria, eu acho que no caso aqui, eu acho que todo mundo pensa igual aqui, quer dizer, teria que ter uma justificativa mais clara sobre o ponto, né? Porque você imagina se agora todo vez que chegar um empreendimento, a rede da SEDAI não está boa e bota na nossa conta a ligação e a resolução do problema que, em tese, eles teriam que ter uma parcela. No mínimo, teria que haver aí uma divisão de ônus, né? No mínimo, assim, para começar a conversa, né? E não simplesmente jogar. Essa é uma pauta nova, tá? Esqueci o seu nome, desculpa. Rodrigo. Rodrigo. Tá, Rodrigo. Essa é uma pauta nova. A gente não me lembra aqui na comissão da gente ter enfrentado o problema com essa ótica, tá? Vamos fazer o seguinte, eu sugiro que após a reunião aí eu mande para vocês esse material aí, quem sabe a gente consegue colocar nas novas conversas com eles. Podemos. Se você puder contribuir especificamente, não precisa botar o número do processo, mas fazer algum texto. Coloca o número do processo, DPA, coloca o resumo, tá tudo aqui fácil. Então é isso, a gente já põe na pauta, porque a gente tem que acertar, é bom a gente acertar o passo no início, né? Senão vira um assunto já resolvido e não está resolvido conosco, não é verdade? Você pediu a palavra aqui presencialmente? Entendi. É o mesmo tipo, exatamente a mesma situação. Você. E aí? Entendi. Já veio a demanda de recuperação, de substituição. Tá. Entendi. Então já temos um segundo caso aqui na mesa semelhante ao seu, tá? Com outra concessionária, tá? Mas vamos trabalhar esse tema aí, porque não era assim, né? Vamos ver se a gente consegue entender aí das obrigações do lado de lá. Quer dizer, a gente está entendendo que no mundo mais desenvolvido, a gente está pedindo uma ligação, ele tem que me dar o ramal pronto para religar. Para lá para fora é deles, né? Senão, daqui a pouco a gente está reconstruindo a cidade de novo, né? Enfim, pois não. Bom dia. Eu sou da Cirela, que a gente tem 2 pontos, eu acho, para contribuir. Um é sobre a DPA, a gente tem observado que recentemente a Iguá, ela tem passado, o critério era 1.000 litros por unidade, né, quando não era no programa Minha Casa Minha Vida. E a gente tem recebido agora as DPAs com 250 litros por pessoa.
Só que qual é o critério? A gente pergunta na Iguá qual é o critério de população que eles precisam que a gente siga e a gente não tem essa orientação. Então, está um pouco sensível a gente estimar, de fato, qual é o volume por unidade. E observando que se for um apartamento de 3 quartos e a gente usar o mesmo critério que os elevadores usam, fica maior do que os 1.000 litros que a gente vinha praticando até hoje. Então, essa é uma dúvida que a gente tem e não conseguimos uma resposta. Não consegui, a gente tem tentado, mas a gente pede apoio também aos nossos projetistas externos para ver se já tem alguma coisa nesse sentido. O que a gente conseguiu foi, não, 1.000 litros, é a mesma coisa, mas muito vago, isso deixa a gente inseguro, né, em seguir, principalmente em empreendimentos em que tem um volume de unidades muito grande. Sim. A gente faz. Tá bom. Por pessoa. Sim, mas... sim. Privado. Esse eu acho que é um dos pleitos da gente, né, com as concessionárias. Nesse caso que eu estou falando, não são empreendimentos do segmento econômico, seriam empreendimentos qualquer um, e foram os últimos que a gente tirou DPA com a Iguá, eles saíram dessa forma. Tá? Aí eu acho que a Caroline aqui, que trabalha também na Cyrela comigo, queria entrar um pouco mais detalhadamente na questão da pressurização de água. Bom dia, pessoal. Então, um outro assunto também que a gente está tendo uma certa dificuldade com a Iguá é que eles estão exigindo que a gente faça o sistema todo por gravidade. Então, assim, é algo que... Já passou, né? Exatamente. E vai para o ofício que a gente fez isso, de engenharia dentro da nossa carteira, a responsabilidade é nossa, a gente não vai delegar isso para ninguém. Claro. Se quiser pressurizar o critério de funcionamento, é nosso. Sim. Bom, a gente está com 2 projetos lá. Estamos entrando com o processo para tentar, aí, não sei lá, tem que entender lá a forma, e aí a questão da conversa presencial, ela é necessária, né? Para poder solucionar esses impasses. Mas nós vamos defender a tese do lado de dentro, nós vamos embora. Até como agora a nova, né, a questão do licenciamento, nós estamos uma função muito maior dos construtores em relação às leis e às regras praticadas. Não vai ser diferente com as concessionárias. É porque é uma solução que impacta muito no negócio. Já levamos isso na pauta e vamos ratificar. Tá? Bom, pessoal, alguém mais, algum ponto? Queria passar a palavra já a Naturgy, que já está conosco aqui em vídeo, tá certo? Olá, tudo bom? Ok, então ficamos assim, vamos preparar o documento para Iguá e a próxima reunião, 31 de outubro, tá certo? Com a Iguá presencial, ok? Bom dia, já está aí a Naturgy, não? Sim, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Eu sou a Cristina Biangolino, sou a gerente de operações centralizadas da Naturgy, que é a área responsável pela central de projetos, onde são feitas as análises e vistorias aí para a liberação de habites de projetos da Naturgy. Ok. Então, agradeço aí a sua vinda hoje aqui conosco. Na outra reunião, a gente teve um probleminha técnico com a Cristiane, ela não conseguiu entrar e eu estava com uma agenda um pouco mais extensa e a gente acabou não conseguindo conversar. Seria, na verdade, uma atualização das nossas necessidades e também, pelo que vi, vocês estão fazendo uma grande reformulação dentro da companhia, ou ajustando os processos, a gente queria meio que
nos atualizar, tá? A gente, na última reunião, a gente acentuava ainda alguma dificuldade na área de projetos, com alguma falta de cadência de aprovações. A gente sabe também que, pontualmente, alguns casos eram relacionados à nossa gestão, isso eu já falei aqui algumas vezes, né? De que a gestão dos nossos projetistas e nossos terceirizados é das companhias, não é da Natos, né? A eficiência do trabalho deles é uma responsabilidade nossa, né? Mas, de outra sorte, sempre tinha aquela situação de uma reanálise de um outro técnico do mesmo processo e gerando assim uma continuidade de exigências e aumentava o processo de forma desnecessária pela nossa visão. Não sei se vocês já tiveram possibilidade de analisar esse caso por esse ângulo, né? Lá no setor de projetos, para que a gente possa tentar dar uma avançada aí na performance, tá? Esse era um primeiro ponto. O segundo ponto que também foi colocado era também a questão das obras internas de redes, né? A gente fazendo grupamentos e a gente tem as dificuldades aí de fazer as redes internas e depois as interligações com as redes da Natos, né? Então, não sei se esses dois pontos você poderia nos falar um pouquinho, Cristina, sobre como é que vocês estão no momento atual. Tá, perfeito. Em relação à questão dos projetos, né, o que a gente tem feito? A gente tem trabalhado aí em cima dos projetos, feito essa análise em cima do que vocês trouxeram para a gente, e a gente está definindo, refinando os nossos checklists para tornar esse processo cada vez mais transparente. Então, hoje, todo o processo de análise de projeto ele possui um checklist que, em toda análise, ele vai passar por aquele checklist. Então, assim, e a gente vai detalhando esse checklist cada vez mais, quando aparecem pontos aí que tenham ainda escapado a esse processo, né, e que surjam novas questões, a gente insere no checklist para ele ficar cada vez mais claro. Então, assim, para não existir justamente isso de que esse ponto não foi analisado anteriormente. Tá? O que acontece muitas vezes... Te interrompendo, só perguntando, esse checklist ele é ou pode ser digital com acesso nosso, remoto? Ou não? Sim, pode sim. Pode. Contributivamente, estamos aqui, né, a gente está falando aqui nos presentes, e talvez isso nos auxilie. Quer dizer, quando eu falei há pouco, a responsabilidade da capacitação dos nossos projetistas e da resolução das pendências é nossa. Mas se nós tivermos uma melhor visibilidade daquilo que vocês estão sinalizando, né, como pendência ou problemas de projeto, a gente pode ajudar vocês a resolver e avançar. Talvez seja um ponto aí que a gente pudesse ter de alguma forma, se você depois puder resolver ou nos informar de que forma esse checklist ficasse disponibilizado, acho que seria um avanço para nós, para ambos os lados, né? Perfeito, perfeito. E assim, a gente hoje tem uma plataforma, né, que a gente utiliza, que a gente entende que ela não está no melhor formato aí de disponibilização das informações, mas a gente já está trabalhando junto à área de TI da Natos no desenvolvimento de um novo sistema voltado aí para a parte de análise e vistoria de projetos. A gente deve aí um prazo de... A gente tem uma previsão de 6 meses, tá? Que deve ser mais ou menos em março, abril de 24, para a gente estar aí com uma nova plataforma também mais simples, mais amigável, tá? Mas independente da plataforma, a gente tem aí canais de comunicação abertos por WhatsApp, e conforme comentou, hoje a gente pode fazer reuniões virtuais para esclarecimento dos projetos. Então, assim, a gente tem equipes aí para marcar as reuniões e fazer qualquer esclarecimento que seja necessário. Tá? Essa informação que você está prestando agora, eu vou pedir aqui a assessoria do Sinduscom que a gente desse uma publicidade. Pediria a você, se você puder mandar um texto de vocês, para que a gente pudesse aqui, pelo nosso mecanismo de comunicação, informar sobre essa possibilidade de fazer uma reunião virtual específica para ver essas pendências de projeto. Que isso ajuda muito, a gente põe o projetista junto, o responsável da companhia no mesmo ambiente, e dali tem que sair uma solução, tá certo? Clara e objetiva. Né? Sem precisar se deslocar lá ao setor de vocês de projeto. Acho que isso aí já é um avanço até chegarmos lá em março e abril de 24. Tá certo? Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Vejo com bons olhos aí. Bom,
Além disso, a gente tem feito aí melhorias no nosso site, né, também, para botar aí perguntas e respostas mais frequentes em relação à questão de dúvidas que surgem normalmente no mercado, para já facilitar esse esclarecimento aí de dúvidas que possam surgir. Então, a gente está sempre tentando melhorar a informação. Agora, no início de outubro, a gente vai entrar com no nosso site também com novas informações mais detalhadas. Quando a gente entrar com essa página, Carlos, a gente também faz a divulgação aí para vocês poderem fazer a divulgação aí para a gente, tá? Isso, ótimo. Porque aí a gente vai sendo multiplicador aí das iniciativas de vocês, tá? A gente tem que ser justo aí na relação, porque a cada demanda aqui que a Comarc faz, a gente observa que a Naturgy também se mobiliza internamente na busca de alternativas, certo? Eu agradeço aqui essa atenção de vocês conosco e sempre naquele caminho contigo, né, juntos, buscando as soluções né, que a gente possa evoluir. Tá? Agradeço aí o empenho e poderemos e deveremos ser multiplicadores, ok? Perfeito. Pois não. Cristina, aqui é Luana Krzbowski, da Cauper. Fui eu que comentei que vocês fazem as reuniões virtuais, o que é muito bom. Eu tenho uma sugestão, que era uma coisa que já nas reuniões presenciais acontecia. Nas reuniões presenciais tinha uma ata que era feita, mas que a gente não tinha acesso. Eu acabava tirando foto da ata para poder levar. Mas nas reuniões virtuais não tem acontecido uma produção de ata, e eu mandei e-mail em seguida, então eu anotei todas as coisas, mandei um e-mail para servir de ata, e daí não tem a resposta, uma resposta afirmativa do que foi discutido. Então, muitas vezes a gente tenta fazer coisas diferentes, a gente faz essas consultas com vocês, a equipe sempre se prontifica a nos esclarecer dúvidas, mas a gente fica sem uma coisa do que foi dito, né? Assim, e a gente está pensando um registro, e a gente está pensando em fazer um lançamento baseado naquelas informações. Então, para a gente é importante o registro, é um pedido, por favor, de ter uma forma de registro do que é dito nas reuniões, né, de esclarecimento. Isso ajudaria bastante. Perfeito, Luana. Vou orientar a equipe, não tinha conhecimento disso, vou orientar a equipe que passe a gerar a ata de todas as reuniões. Não tem muito sentido fazer a reunião e não gerar a ata, né, da reunião. Colaborando, eu acho que você deve pautar os assuntos que você está querendo discutir para que ela possa, então, traduzir nas soluções da sua pauta, porque pode aparecer, inclusive, pontos que você está pautando e lá não tem solução ainda. É só para colaborar aí, quer dizer, como você está provocando as demandas, lista as demandas, ele vai registrar, é isso que você está falando. Já faz, tá bom, perfeito, perfeito. A coisa fica bem estruturada, né? Perfeito. E sobre ramais, você teve alguma oportunidade de discutir isso aí com o pessoal de redes, não? Então, sobre ramais, a gente está fazendo o estudo, tá, Carlos? Só que isso envolve algumas questões aí regulatórias, né? Pela toda a questão do que está dentro do contrato de concessão. A gente está analisando junto com o nosso jurídico regulatório e vendo como a gente vai fazendo um estudo de como a gente pode viabilizar isso para conversar junto com o regulador, tá? Se existe alguma forma da gente viabilizar isso. Mas deixa eu fazer assim um segundo raciocínio, né? Para a gente andar, primeiro step seria você poder, porque a gente vai fazer um empreendimento com muitos edifícios. Eu estou num ambiente interno, tá certo? Estou no ambiente do lote. E, enfim, você tem uma obra verticalizada, mas tem obra horizontal também, com redes, né? Então, o nosso primeiro step era a gente ter a possibilidade de estar fazendo essas redes, talvez aí com um trabalho conjunto com a Anatos, de inspeção, etc., mas a gente ter liberdade de andar com esses ramais internos, vamos chamar assim, internos porque estão dentro de lotes, né? Mas de uma forma livre, né? E pode ser vistoriada pela ANAT, até gostaríamos, para ficar o serviço executado e chancelado pela concessionária. E não refém de uma programação ou de uma disponibilidade, entendeu? Isso não é muito bom para a gente. Foi por isso a provocação, tá certo? Aí dá a ligação na rua, de onde já vai, o gás já está canalizado, pressurizado, aí é um serviço especializado, é só conectar, porque a rede já está, teoricamente,
executada e testada internamente, entendeu? Seria esse o primeiro drive. Não sei se, penso que isso não teria muito sentido regulatório, mas, enfim, até o meu conhecimento. Mas, se você puder depois observar, e a gente tentar resolver essa primeira fase daquilo que é interno, ok? Tá, perfeito, perfeito. Daniel que está falando aqui, tudo bem? Da incorporadora Performance. Uma questão, pegando um pouquinho o que ela falou, em relação às consultas, através dos nossos projetistas aí de alguns empreendimentos, a gente tem tido um pouco de dificuldade de agendar essas consultas. Talvez a gente esteja pelo caminho errado, talvez eu esteja precisando de uma orientação. Qual é o caminho oficial para a gente conseguir agendar essas consultas online aí e receber um prazo, um retorno? Como é que funcionaria, por favor? Tem o WhatsApp, tem o número de WhatsApp que está no nosso site, mas depois eu passo aqui o número, e você tem o e-mail centraldeprojetos@naturge.com. Pelo e-mail centraldeprojetos@naturge.com, você também pode fazer o agendamento. E existe um prazo desse e-mail ser respondido com agendamento? Prazo, no máximo, 24 horas. Então, a gente, nossos projetistas ou nós, mandando para centraldeprojetos@naturge.com, em 24 horas vai haver um retorno com agendamento da reunião, é isso? Exato, vai ter um retorno, né? Assim, aí não aí vai entender o que é, e aí vai ver se realmente precisa da reunião, vai tentar fazer um contato e aí vai agendar a reunião aí quando Tá bom, com o então haveria desenrolar um retorno, então, em 24 horas. Esse seria o compromisso, é isso? Exato. O e-mail, por favor, o pessoal está pedindo aqui. Eu vou falar aqui. Centraldeprojetos@naturge.com. Projetos, e central de Deixa eu projetos no plural. Projetos. Tá bom. Então, seria importante aí se pudesse até constar que esse retorno é 24 horas, que a gente tem tido um pouquinho de dificuldade nisso, tá? A demanda é passada e o setor se comunica com a gente. E acaba que a gente busca, através dos projetistas, falar com pessoas específicas adicionalmente a este e-mail. E aí, às vezes, chegando em alguma pessoa, a gente consegue, pelos celulares e contatos, mas diretamente pelo centraldeprojetos@naturge.com, a gente não tem recebido em 24 horas esse retorno. Entendi. Não está recebendo. Eu vou até complementar. Eu também não tenho conseguido, não. O que acontece é que eu copio um monte de gente e muitas vezes o pessoal do comercial pede para o pessoal do projetos me responder. É assim que eu tenho conseguido agendar. Tá, perfeito. Bem, nós estamos aí justamente ajustando, né, esses procedimentos para a gente conseguir. E acho que o objetivo principal aí é a gente poder caminhar, gerar novas unidades consumidoras de gás, né, ou seja, o mercado funcionando, né, virtuoso, com crescimento. Né? Há pouco falávamos de água, agora estamos falando de gás, com a mesma sintonia, né, de trabalho. E o objetivo nosso é isso, que a gente puder colaborar, tá, daqui para aí, de vocês para nós, vai ser muito útil, né? Certo? Exato. Eu vou botar a gente está sempre... Eu estou fazendo a ressalva de que a Naturge está sempre muito proativa. Ela escuta as nossas demandas e procura e vem evoluindo. Tá? Eu agora mais uma versão nova no que vem, já com mais facilidade, etc. Mas a gente também demanda o tempo todo, porque é o diálogo, né? A comunicação é um veículo muito importante, mas ela também não pode ser só virtual, como falamos há pouco, tá certo? Não sei, fica aí, Cristina, uma sugestão que vamos fazer aqui para as outras concessionárias, de ter um determinado momento, em algum momento que vocês podem estudar, para também não ser uma coisa muito volumosa, aí, um momento de conversa, né? Que pode ser virtual também, né? Ou presencial, mas isso eu acho que é uma coisa até necessária, né? Para quem lida com projeto, com soluções de engenharia, é uma coisa assim que parece ser, digamos assim, necessária e, digamos assim, fundamental, né? E isso pode desaguar em redução de custo para ambos os lados, tá certo? Então,
Fica aí uma sugestão aqui nossa aí do dia de hoje, tá? Perfeito. Tá? Senhores, mais algum ponto para colaborar aqui com a Cristina e a Naturgy? Alguém aí, do pessoal aí do virtual, alguém quer tomar a palavra, por favor? Não? Falado constantemente. Atualização do RIP. Que é um ponto que a gente tem falado constantemente e... Não tem notícia. Você pode falar um pouquinho? Você conseguiu ouvir, Cristina, a pergunta aqui da Caroline? É sobre a atualização do RIP, que é um assunto que vem sendo debatido já realmente há bastante tempo e ainda não houve uma conclusão. A atualização do RIP é um tema aí que a Naturgy tem todo o interesse também, né? A gente já faz aí vários movimentos, mas é uma ação que no final não depende da Naturgy, né? A gente depende aí da Secretaria de Governo e também a questão da Genersa estarem fazendo aí o processo de atualização da nova normativa, né? Eu posso falar também um pouquinho, porque é um assunto nosso antigo, e a gente também temos a colaboração da Naturgy até onde ela pode ir, mas realmente é uma lei estadual velha. Conseguimos avançar muito em um determinado momento. O Corpo de Bombeiro estava com a análise final do documento, que era uma simplicidade maior, mas aí nós tivemos a infelicidade de ter uma explosão aqui no centro na época, e aí o assunto parou, porque o assunto foi da explosão, era gás, e aí ficou todo mundo com medo de mexer numa legislação que tinha acabado de ter um evento. A partir daí, a gente não conseguiu mais tração nesse tema. Esse tema precisa de uma tração política, tá certo? Precisamos agir politicamente. Alguém, um deputado, alguém que pudesse tomar essa iniciativa de promover um projeto de lei atualizando o RIP de 76, se não me engano, né? Entendeu? Então, isso a gente também aqui na casa, a gente precisava pensar um pouco sobre isso, do lado de cá, num ambiente político, entendeu? E a Naturgy, ela está subordinada à Genersa, que é uma agência do Estado, né? E da Secretaria de Estado também pautar esse tema e ser sensível a isso que a gente está falando aqui. Então, acho que a gente tem também que auxiliar no plano político, sem isso não tem lei, eles não podem mudar, a lei é vigente, não tem como alterar administrativamente, ok? Se alguém tiver algum acesso, ou a gente conversar em reunião de diretoria aqui do SUSCOM, é a única forma, tá? Se a gente puder pensar nisso. Já acionar, isso. A gente até chegou a falar, a gente chegou até a falar lá com o Firjan sobre isso, sobre esses apoios institucionais. É esse, é um negócio anacrônico, era mudar o texto. Na verdade, era só trazer, se eu me lembro bem, era a gente trazer a legislação estadual reportando a evolução da BNT. Quer dizer, o ambiente de evolução e normativo técnico seria as normas da BNT. Só fazer um depara. Né? Acho que aí o depara acaba o RIP. Você me corrija aí, tá, Cristina, se eu estiver errado. É perfeito, E aí isso. teríamos como parâmetro a norma da BNT. É exatamente isso. E a versão que a gente tem vigente é da Lei 23.317 de 97, tá? Ele originalmente é de 76, mas ele teve algumas atualizações. O que a gente tem vigente agora... Eu me lembro do 76, mas a gente traz aí... Cristina, assim, o que nós estamos falando aqui, motivado pela provocação aqui da mesa, é realmente retomar esse assunto, porque para nós é ruim, acho que para vocês também, ter uma lei tão, né, tão desassociada da realidade técnica, também não é bom, né? Exato. Então, acho que a gente podia, talvez, aí criar uma forma, se você puder trazer, nos subsidiar aí da parte legal, digamos, normativa que vocês têm, como regulador atual de vocês, aqui a gente dá forma num projeto de lei ou uma sugestão de projeto de lei para remeter, de alguma forma, por algum canal político aí. Podemos sim? Isso. Vamos tentar, vamos fazer de novo um esforço? Vamos fazer um esforço. Cristina, você nos ajuda nesse processo? Sim, perfeito, com certeza. Cristina, tinha também um outro assunto que
Realmente eu não lembro como acabou evoluindo em função que as empresas acabaram adotando os parâmetros que a Naturgy nos pede, mas principalmente com relação a ventilações, a shafts nos andares. Talvez a Marcela possa até falar um pouco melhor sobre isso. Me lembro que há tempo atrás a gente tinha alguns para usar o tubo multicamada, esse tipo de coisa, né? Tinha que ter a ventilação numa ponta, na outra. E em São Paulo, por exemplo, não funciona assim. Aí o que eu gostaria de ver se existe a possibilidade do debate de vocês ouvirem o setor, né? Porque não sei se você já estava conectado aqui antes, a gente estava falando sobre as concessionárias de água, com o gás acontece a mesma coisa. A gente tem uma perda de potencial, ou seja, de econômica, eficiência, em relação a outros centros, né? E, no fundo, é tudo gás, né? Se lá não tem acidentes, aqui também pode não ter. Não que a gente queira forçar a barra, nada disso. Mas, por exemplo, as questões de shafts nos pavimentos, as ventilações para multicamada, isso é uma coisa que melhoraria muito o nosso custo de construção e para as empresas que têm atuação nacional, eu sei porque eu já trabalhei, o Carlos Eden também, o Lucas aqui, a Cirela está aqui, e a gente acaba, outras construtoras prestam serviço para outros incorporadores que são de fora ou daqui mesmo. A gente precisa ter esse ganho de competitividade. A gente percebe hoje que os investimentos estão cada vez mais voltados para São Paulo do que para cá. A gente precisa retomar isso de alguma forma. Não sei se a Marcela quer acrescentar alguma coisa nesse sentido. Posso acrescentar, sim. Eu acho que, de fato, isso é bastante importante. A gente tem tentado desenvolver aí, junto com o time de projetos da Naturgy, algumas soluções nessa questão da ventilação do multicamadas. A gente avança, mas a parte de ventilação permanente é bastante traumática nos projetos. A gente tem um problema recorrente, assim, parece que são coisas simples, mas elas ferem muito a solução de projeto e, às vezes, dificultam o processo e o andamento de habite, liberação de vistoria. Então, tenho muito empreendimento sem subsolo, por exemplo, e fazer ventilação do lobby, quando o PI está dentro, cada analista pede uma coisa. Então, hoje eu tenho obras em que eu consigo usar uma porta com uma veneziana, mas tem lugar que me pedem 1/10 e nem com um vão 100% aberto eu consigo garantir, sendo que, se eu olho para a prática da NBR, né, a Carol aqui é mais especialista nesse assunto, se quiser contribuir, pode ficar à vontade, eu poderia ter uma porta com os vãos reduzidos e tal. Então, eu percebo que um alinhamento aí com a NBR e o RIP é fundamental. Hoje a gente vê que alguns assuntos eles têm sido aplicados da NBR dentro das exigências da Naturgy, mas, em geral, sendo assim, fazendo uma análise pela minha percepção, são itens que são mais críticos. Quando a NBR vem para trazer um benefício, dificilmente a gente consegue praticar isso dentro dos projetos. E acho que um grande ponto para a gente avançar e tentar ficar um pouco mais equalizado aí com as outras praças é a questão da medição remota, né? E porque a gente consegue simplificar muito o nosso sistema, que hoje ele é muito grande, né? Quando a gente compara um projeto de gás de Rio com São Paulo, é uma diferença de custo muito grande. E para o segmento econômico, então, isso pesa bastante. E é isso, se em São Paulo funciona, no Rio precisa funcionar também, né? Então, assim, eu acho que a medição remota é um ponto principal. Perfeito. A questão aqui do Rio é a questão do... A gente tem a questão do RIP, né? Então, isso sempre gera aí algum tipo de ajuste que a gente tenha que fazer, mas a gente está totalmente aí à disposição para conversar e verificar as adequações que a gente possa fazer. E a gente está fazendo um trabalho, até estamos aí no momento que a gente está intensificando um trabalho de criar padronizações para evitar justamente esse tipo de problema que você comentou agora, né? Esse tipo de situação, que são análises diferentes por analistas de um mesmo
de situações que parecem ser semelhantes, né? Então, a gente está agora aí com uma equipe, começamos aí, tem mais ou menos umas 3 semanas, a debruçar uma equipe sobre isso para criar esses padrões. Então, até em virtude do nosso novo sistema, a gente quer ter tudo muito bem padronizado, tá? Para evitar esse tipo de coisa e trazer uma melhoria aí a médio prazo para o mercado. E eu acho que essa conversa com vocês é muito importante, até para a gente trazer aí alguns pontos que são pontos de dores hoje para vocês, para tentar desenhar esse processo junto, né? Com o Pois é, mercado. Cristina, é isso que eu ia sugerir, né? Em outros momentos, a gente sentou em mesas técnicas para discutir pontos, para ter uma solução, enfim, que atendesse os dois lados, né? Então, ela citou aqui alguns critérios de taxa de ventilação de ambiente que flutuam entre analistas, mas poderia não ter mais discussão, não é aquilo, é tantos por cento e ponto. Né? Então, simplificando, não tendo assim, não tem margem que haja determinadas interpretações individuais. Eu lembrei de um ponto agora, e às vezes o que tem acontecido também é que a gente tem um projeto de um jeito, chega na hora da vistoria, a pessoa que está vistoriando não aceita. E a gente tem que mudar o padrão da porta, porque, não, aprovou, mas assim, não serve. Então, é uma dor, assim, mas a gente tem que trocar, senão. Então, assim, é uma dor muito grande, assim, parece que é pequeno dentro da construção, mas isso tem sido muito recorrente, e a equipe de obra fica em cima de quem? Da gente aqui. Mas essa situação eu até peço, se você, como você está falando que é recorrente, se você tiver aí, eu ia te pedir para você me passar o exemplo aí do que você aprovou no projeto e na hora da vistoria pediram para você modificar, estando igual ao projeto. Exato. Então, eu estou dizendo assim, a nossa proximidade ou essa possibilidade aí, virtualmente que seja, né, se quisermos, estamos à disposição, entendeu? A gente faz aqui uma reunião a cada 2 meses, etc. Mas se vocês estão aí com a mão na massa e precisarem fazer uma conversa e expor alguns pontos para a gente fazer um alinhamento, acho que a gente pode se agendar rapidamente, fazer uma reunião virtual e tentar alinhar aqueles pontos que precisariam ficar previamente alinhados para vocês evoluírem na padronização, que só vai nos ajudar. Exatamente. Né? Detalhes padrões, enfim. Não estou escutando, não dá para escutar sem o microfone. O que eu estou lembrando aqui é que, às vezes, criar uns detalhes, padrões de vocês, né, para orientar coisas que são repetitivas, importantes. Eu lembro de um detalhe, que é o detalhe do aquecedor, as distâncias máximas e mínimas, que tem isso desenhado, assim, eu uso isso há anos e ele é super esclarecedor, assim, desenho sempre ajuda. É isso, é esse. Uma colocação dentro do que ela está falando, acaba que, como a gente tem vários empreendimentos em aprovação, existem pontos específicos de cada um de nós, que acho que não é muito o caso aqui, mas talvez pegando o que eles estão falando, se a gente tivesse uma abertura de conversar com vocês, talvez até nessa consulta, pontos mais genéricos, eu vou dar um exemplo rápido. Dependendo da distância dos apartamentos, quando o prédio é muito comprido, o multicamadas às vezes não passa por conta de pressão, por conta de distância. Então a gente já teve empreendimento de 12 apartamentos numa lâmina que os 2 da ponta precisou ser FG, ferro galvanizado. Então eu fiquei com uma solução misturada, 10 apartamentos da lâmina multicamada. E havia solução da Manco e dos fabricantes com os laudos, com a documentação técnica, que a gente não conseguiu levar isso para vocês para tentar comprovar isso juntamente com a Manco do nosso lado. A obra andou, viabilizou, a gente lançou, acabou que a gente teve que construir assim, porque a gente não conseguia evoluir. Isso é um exemplo. Existem outros exemplos, a distância dos 60 centímetros do terminal T em relação a qualquer tomada de ar. Tomada de ar é quando você puxa o ar, quando você deixa uma previsão de uma coifa para o morador, aquilo não é uma tomada de ar. Então, assim, tem uma série de pequenas questões que a gente está passando, que talvez se a gente conseguisse ter uma agenda técnica específica sobre esses pontos, eu acho que não é aqui o momento, talvez não seja contigo, seria com alguém da tua equipe, Criar a gente poderia... um canal de debate
para fazer esses procedimentos e esses padrões, e aí já acabam todas as dúvidas no projeto. E como a Marcela falou, que é verdade, o pior ainda é quando chega na hora da aceitação e aí vem com outra exigência que não fazia parte do projeto. Acho que talvez criar esse canal, Cristina, a gente pode criar aqui uma mini comissão, você também determina aí algum técnico para a gente ver, e fechar. E a gente faz reuniões em paralelo aqui. Aí, né, pode ser virtual, né? Não precisa ser presencial, não. Mas, assim, é o canal de debates, né? Que a gente cria aqui uma pequena comissão, envolve as pessoas especialistas de projeto, né? Porque a gente acaba só ouvindo aqui o que chega no nosso ouvido, né? Mas, assim, ter as pessoas envolvidas em projeto e, obviamente, o representante do Sinduscom para ir e abrir esse canal e tentar criar uma situação bem objetiva, né? Eu achei perfeito questão essa mesmo. sugestão de criação de uma comissão para a gente discutir esses pontos técnicos aí. Acho que o momento é bem oportuno. Então, vamos fazer, se for necessário. Estamos aqui à disposição, tá? Só gostaria de dar um exemplo em cima do que a Marcela tinha falado inicialmente, sobre solução e medição remota, né? Em São Paulo, a maioria dos empreendimentos tem medidor individual dentro da área de serviço, e isso deixa uma solução da instalação muito mais limpa, muito mais simplificada. A gente tira o PI do hall, aquele duto que vai até lá o telhado, toda aquela compatibilização que tem que ser feita no hall, e é uma solução que a Naturgy não aceita. E assim... Nessa comissão, talvez a gente consiga debater esse tipo de... Eu me lembro que, por exemplo, em São Paulo, o multicamada todo passa pelo forro. Aqui a gente tem que chumbar. Eu não sei se ainda está assim, né? Porque eu não tenho ido mais para lá. Sim, o tubo luva e ventilar as duas pontas. Então, isso não tem lá. Não tinha, né? Eu não sei, assim, pode ser que tenha ocorrido alguma evolução. É como eu falei, Cristiano, assim, a gente que fica na alta gestão, às vezes não tem o dia a dia do projeto. É importante envolver as pessoas que estão de frente no projeto. A gente podia montar uma pequena comissão, projetistas externos, como a Marcela falou, envolver o projetista, aí vem um projetista, vem alguém do setor de Minha Casa Minha Vida, alguém do médio e alto padrão, cara do Sindicom, e a gente fechar uma lista de objetivos, os pleitos do setor, entender a posição da Naturgy. Vamos criar essa pauta aí e a gente vai evoluir, ok? Perfeito. Cristina, algo mais? Eu agradeço aí algum ponto seu mais em relação à nossa reunião. Você queira... Não, da minha parte, não. Sempre a relação é contributiva, tá, Cristina? Sempre que a gente faz aqui críticas é no sentido de provocar vocês o que a gente vê fora aí nos nossos projetos e tentar evoluir, também ter as suas contrarrazões de vocês e a gente tentar avançar, tá? Mais algum ponto? Nato? Carlos. Pois não, pode falar. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta aí para a Cristina com relação, quer dizer, após o pagamento do orçamento, né, como é que está o prazo para fazer a ligação, né, do ramal? Pedro, eu não sei te dar essa resposta, porque isso não é com a minha área, tá? Porque, como eu comentei no início, eu cuido da parte de análise e vistoria. Essa parte já é com a equipe comercial, mas eu posso buscar a resposta e pedir aí para alguém te dar o retorno, ou dar o retorno através do sindicato. Tá, ok. Obrigado. Senhores? Uma última colocação aqui, que é, novamente aqui, Daniel, é uma questão seguinte, a gente cobra muito dos nossos projetistas, já deu entrada na Naturgy, parece que existe um procedimento, e me corri se eu estiver errado, de repente até vocês, quem está aqui com a gente na mesa pode me ajudar, que o estudo de viabilidade precisa estar assinado pela gestora ou gestor para que o sistema aceite a entrada no nosso projeto. E parece que catar a assinatura desse gestor do estudo de viabilidade tem sido complicado. Qual seria o canal, até para eu
orientar e exigir dos meus projetistas isso, qual seria o canal aí, qual seria o prazo, qual seria oficialmente a orientação de vocês para que o meu projeto possa entrar no sistema de vocês, já que precisa desse estudo de viabilidade assinado pelo gestor ou pela gestora? Sim, minha opinião. É a Anatos que assina. Eu acho que não faz sentido prender o nosso processo por algo que eles precisam assinar. Perfeito. É essa história desse estudo de viabilidade das redes externas, que depende de uma assinatura interna de vocês, de uma pessoa interna de vocês, para que o sistema aceite o nosso projeto para entrar. E isso tem sido moroso. Tá, eu vou verificar aqui internamente, tá? E trago um posicionamento aí para vocês em relação a esse ponto também. Ok. Obrigado. Muito bem, senhores. Mais algum ponto? Assuntos gerais, que é algo fora aqui do contato da Natos, mais algum ponto aqui na comissão, algum outro ponto para a gente, para a próxima reunião? Eu, da outra reunião, eu conversei sobre Light, mas percebi na reunião passada que estava ainda tudo sob controle em termos de andamento, pelo menos na Carlos, reunião passada. Pois não? desculpa interromper. Se não for tratar mais nenhum assunto de Natos, eu gostaria de me Por desconectar. favor, fique à vontade. Eu agradeço aí a vinda e a colaboração de sempre, tá? Muito Tá obrigado. bom. Muito obrigada também. A gente está Um sempre à abraço forte. disposição. Tá Um bom? abraço a Tchau. todos aí. Tchau. Então, o assunto da Light era só um debate aqui, como estava, ficamos preocupados aí com a situação da Light, mas naquele dia, ou naquele momento, todo mundo falou que estava tudo em operação normal, tudo andando normal. Normal não é bem a palavra. Não, normal no sentido... Normal porque está tudo ruim, normal sob cuidados, mas ainda não havia um problema assim, que merecesse uma intervenção nossa. Não posso resolver os problemas econômicos da companhia dele, não é? Mas o que nos afeta, né? Assim, saber se já tinha alguma... Eu hoje, por exemplo, todos os meus contatos lá que eu tentei falar nos últimos daquela reunião, não tinha mais ninguém. Exatamente. Então, assim, por isso que eu estou falando aqui nesse assunto. Mas isso é anormal, vamos chamar assim. Hoje a gente precisa restabelecer conexões. Tinha um interlocutor. Então, eu estou pensando na reunião de 31, se a gente pede alguém da Light para vir aqui se apresentar e começar a fazer um organograma novo. Tem que fazer esse revezamento, cara, o tempo todo. Pode ser? Vamos tentar. A marca é para isso. Não, ok. Eu só não sei se eu consigo botar igual todo mundo junto. A gente tem uma condição junto. Aí a gente tem que a prioridade. Vamos ver. Mas eu estou dizendo só o seguinte: em relação à Light, se não está todo mundo na mesma página, a gente perdeu os contatos operacionais da companhia. Não estão mais lá, ou até que já estão em outras áreas, enfim, está meio confuso. Carlos, eu queria voltar no assunto da Naturgy, agora entre nós aqui, né? Não, porque também, né? A gente estava conversando aqui, essa questão da sugestão, da mudança da lei, da gente levar para o secretário, tem que começar para acabar com a exigência de aprovar projeto na Naturgy. E porque... Aí nós temos que fazer uma discussão, que eu lembre, veja bem, só para dar uma historiada. Tem essa lei de 76 que ela disse que mudou aí em 2019, sei lá, que ela falou ali. Eu não, 17. Eu realmente não está aqui na minha cabeça essa lei de atualização. Deve ser atualização. Mas ali é uma lei. Então, aquele quadrado lá, que está como lei, ela tem que seguir. Porque debaixo da lei tem uma Genersa. E a Genersa lá você conhece. Todo mundo lá se reúne, toma um cafezinho, mas que vale a lei, então ela só ficou ali. O negócio é mudar a lei. Perfeito. Então, o que nós fizemos no passado, Haroldo? A gente tentou, o problema maior é que a lei de 76, ela tinha alguns parâmetros, eu tenho um livro até hoje, esse livrinho, um livrinho do RIP, impresso da época, que não fala mais nada com a BNT. Então, tecnicamente, você tem que estar com isso, mas a BNT fala isso, mas o cara lá cobra isso aqui, no projeto e na inscrição. Envolve bombeiro também, né?
fazer isso. A gente deve ter aqui, até pediria aí o pessoal do Conto, se a gente conseguisse buscar alguma coisa aí relacionada ao RIP, teria que pesquisar e usar. Fala no microfone aí, pessoal. Desculpe. Falta do uso esses documentos de arquivos do RIP, porque nós chegamos a fazer isso ainda na remodelação desse projeto, de aquilo que seja o projeto de lei, fizemos uma minuta. Sugerimos, conseguimos lá um relativo interesse pelo Paulo, aquele deputado estadual antigo, Paulo, sabe quem é? PSDB lá, me esqueci o nome. Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Luiz Paulo Corrêa da Rocha, o assessor do Luiz Paulo pegou aquilo, olhou, disse, vamos dar um trato, vamos ver, tal, e começou a andar lá no político. Mas aí, no administrativo, o bombeiro também começou a ter que falar. E aí teve um problema lá e parou. Ninguém queria. Vai envolver, pois é por isso que talvez esse trabalho de. Eu estou aqui conversando com o Lana, ele está falando, tem um monte de sugestão, vou botar no grupo. Aí ela tem outro tanto de sugestões. Isso a gente podia fazer esse rol de sugestões. Não, eu acho o contrário. Se a gente achar o que já foi escrito, a primeira coisa é pagar o que está lá. O Panelli está achando que já foi escrito. Para a gente levar isso para o fórum, porque vai envolver bombeiros, sim. E o mesmo trabalho que o fórum está fazendo lá, que já há algum tempo, sobre o Corpo de Bombeiros e comparando com outros estados e até com outros países, que eles disseram que fizeram isso lá, eu ainda não tive acesso, quero ver, mas não teve mais reunião, foi adiado, mas a gente podia aproveitar isso e juntar esse assunto junto com o secretário de Estado, que é um cara que está disposto a ajudar. Ele falou que ele pede licença para dar entrada em projeto de lei que a gente quiser. A gente só tem que mostrar para ele, entregar mastigado e dizer o que é. E ele vai ter que concordar, evidentemente. Mas essa iniciativa de dar alguma coisa concreta é que falta, entendeu? E nem que a gente tenha que... Não, é a mesma coisa. E a gente precisa, se a gente quer evoluir tecnologicamente, essa evolução naturalmente ela seria interessante que a próxima reunião do fórum você fosse, entendeu? Vamos tentar avisar ele, Carlos André. Porque para levar esse assunto para lá. Você verifica, por favor, aí, dá um retorno para o André, porque isso existia para ficar no material legislativo. Mas se a gente jogar isso, nós saímos do zero aqui hoje. Tá? Bom, isso. Então, só para fechar, eu trago a Light para a pauta na próxima reunião, aí, o interlocutor, só para a gente voltar a ter os canais. Pelo menos isso, né? A gente bota aquele fluxo. Já tem fluxo, continua a roda. Isso, precisava dar uma repassada. Eu só tenho que ver o tamanho da reunião, que a gente possa estar operando aí dentro das nossas horários. Bom? Senhores, então, ficamos aqui. Tem mais algum ponto? Carlos. A gente comentou em reuniões passadas sobre um outro drama que a gente tem, que é o OCOR. É um drama. Você vê, eu escrevi de novo OCOR aqui no cantinho aqui da minha pauta, tá? Mas eu não fiquei parado não, tá? Só para te dar a notícia. Eu busquei assim, para ver se eu conseguia encontrar algum ambiente, algum caminho, tá? Para ver isso daí. A pessoa não me deu retorno, porque ele falou, cara, isso muda muito, é um negócio que não tem gerência, ninguém de cima da prefeitura tem interesse de mexer numa coisa que é tão operacional entre eles, porque aquilo é quase como uma comissão de várias atividades, de entidades, que às vezes o cara tem que votar, porque ele tem aquela questão de aprovação, e aí o cara não aparece, então aquele processo para, porque o cara não pode votar, então não entra em votação. É um negócio complexo, não tem um dono, é um negócio realmente complicado. Eu estou tentando ver se eu consigo entender alguém que queira meter a mão para organizar aquilo, porque ele é do jeito que é há décadas. Tá? Entendeu? Então não tem uma figura de um secretário, porque estão aí, né? Eles têm outras metas do prefeito para fazer, né?
do que organizar um processo que é um processo, digamos assim, de final do processo, né? O cara que vai licenciar uma obra, uma rua, quer dizer, já não é a geração do assunto, é a finalização do assunto. Então, essa gestão aqui operacional não tem um ator principal. Ali você já figura um presidente, que, na verdade, é um eleito lá, que o cara, às vezes, nem vai na reunião. Presidente, você como é que é? Então, o negócio é complexo. Não é falta da gente ver, não, mas é que a gente tem que achar um jeito de ter uma pessoa que queira resolver e reformular aquilo. Entendeu? Mas é um assunto complexo. Eu estou tentando ver se eu consigo, de alguma forma, pegar alguma pessoa que eu possa dialogar e tentar ver, mas é que é multidisciplinar, né? Tá certo? Porque ali você tem representantes da prefeitura, representantes das concessionárias, a conversa não rola muito bem, não é muito organizado, é meio como a gente conhece. Né? Entra assim, porque pediu, bota lá e tal, aí demora, não vai nessa, na outra votação, e aí o tempo passa. É um pouco do retrato do subdesenvolvimento que nós temos, né? Tá certo? Aquele ali me parece que é um pouco isso. Nessas andanças que você está tendo, Carlos, sabe se existe algum regramento, regimento, procedimento, prazo, alguma coisa para a gente ter um guia? Perguntei também isso. A pessoa não sabe me responder, tá? Mas eu estou imbuído disso. É só que eu realmente não conheço. Eu estou para ter um contato lá com o pessoal de infraestrutura, tá? Macro lá, nas minhas relações particulares, e eu vou tentar, talvez, ter um pouquinho mais de profundidade nesse tema. Aí sou eu pessoalmente, entendeu? Tá? Aí vou ver se eu consigo abrir essa discussão aí, ou ter um canal que a gente possa conversar e conhecer um pouco melhor tudo, tá? Carlos. Pelo menos a minha experiência, assim, a gente consegue... Desculpa, ainda sobre a Alcorta, só bem, para a pauta. De repente, Carlos, estou pensando aqui, se a gente pedir uma audiência com a Alcorta está vinculada à Secretaria de Obras, né? Pedir uma audiência com o subsecretário de Obras, delegar alguém da equipe que possa traduzir. Exato. Exato. A gente não conhece bem o funcionamento. Tem situações. Vocês viram que era assim, de repente o cara posto ali, o cara está nem querendo, entendeu? E ele nem quer assinar um, ele está aqui imposto. E aí vai. E aí aquilo tem um procedimento assim, um fala com o outro, aí bota na pauta, tem uma pauta, mas ela não é pauta, ela é só uma referência de pauta. É um negócio assim, eu não sei nem te descrever realmente como é que aquilo funciona. Funciona meio... Entendeu? E aí podemos fazer. Eu acho que a sugestão do Lucas é boa, no sentido de pedir uma audiência e tentar ter uma sensibilização do secretário, do subsecretário, para nos dar um caminho. Essa linha oficial não tentei ainda. Estou tentando, pelo menos, enxergar quem são as pessoas que a gente poderia tentar. Mas a ideia é boa, podemos tentar fazer isso também. Tá? É um caminho oficial. E de Rio Águas, puxando aí o assunto da Rio Águas tem um presidente, né? Tá certo? O Wanderson, que é um cara da área técnica, sempre foi lá uma pessoa que conhece muito de drenagem, etc. Uma pessoa de bom acesso, enfim, mas, quer dizer, aí tem que ver você criar uma pauta para conversar com ele, entendeu? Não, Não sei se era até uma dúvida para dimensionado. saber se todo mundo tem esse problema ou não. A sensação que eu tenho da Rio Águas, mesmo mudando os presidentes, é que se aprovar o projeto, você vai lá, discute tecnicamente e aprova o projeto. E depois, para aceitação da obra, começa o calvário. Uma exigência atrás da outra, muitas vezes até sem ter a ver com o projeto, a mesma coisa que acontece com a NATUD, e você fica naquele processo infinito. Eu não sei se isso acontece com os outros também, com as outras empresas, mas a gente tem sofrido um pouco isso. Assim, eu, por exemplo, comprei dois ciência secundária, na madeira, remate de bolso, sabe essas coisas? Eu acho que eu nunca tive
uma situação, eu particularmente, profissionalmente, nunca tive uma exigência fora da curva. Sempre era uma coisa normal. Eu fiz as obras olímpicas todas, exigiu e tudo e tal. Ô Carlos, assim, Mas com a Rio Águas, a dor que eu já senti, tem problema, são exigências, às vezes, de fazer umas extensões de redes loucas que depois você prova lá que não precisa e o cara aceita. Mas é um desgaste enorme. Eu fiz uma obra no Jardim Botânico que tinha o cara que eu tinha que atravessar quase o bairro todo para jogar no calão. Eu falei, cara, não precisa. Aí fui atrás do caminho certo, com outro caso, liguei na Boca de Lobo. Pois é. 20 metros da obra. Então, são essas coisas, né? Mas esse não é anormal, é o que você falou. É o nosso dia a dia. Não, eu diria para você o seguinte: como antigamente, depende da gestão do prefeito, esses órgãos, a presidência dessas autarquias, elas são colocadas politicamente. Né? Bota aqui, né? De repente bota um médico lá na Rio Água, uma coisa, né? Não tem nada a ver. O Wanderson não. O Wanderson é um engenheiro de escola da Rio Água, né? Foi diretor da área de áreas públicas, né? Muitos anos, e que ascendeu a presidente. Não é coisa. Então, é uma pessoa técnica, tá certo? Tem bom diálogo, tá certo? Agora, ele também, eu já pedir audiência a ele, marcar audiência, ele recebe, como qualquer servidor lá da prefeitura, para dialogar sobre um ponto técnico. Ele é um cara muito bom, ele tem assessoria lá dele, né, de trabalho, mas, assim, sinceramente, eu não sei se é tão complicado. Talvez você tenha que pegar um caso concreto que você esteja tendo e chamar a atenção numa audiência do que está rolando, entendeu? Porque, às vezes, é uma deficiência não do sistema da Rio Águas, e sim de uma pessoa, de um técnico, vendendo lá a sua situação, não sei, entendeu? Eu sei para te ver. Se você tivesse, se fosse outra pessoa, se tivesse lá, mas o cara é técnico, ele é uma pessoa capacitada para discutir com você em bom nível e vai te dizer alguma coisa. Ó, isso aqui está errado da nossa parte, deixa que eu resolvo. Ou então, é por isso, é por aquilo. Eu acho. Tá? Como sugestão para a gente passar. Estamos levando já uma ocasião, mas a maioria dos da TI, da vereadora, o João, que é o técnico dela, tal, foi o seguinte, resolveram, foi lá, o negócio de cabeludo, assim, a avenida, ela se foi para mim. Bem lembrado, não? É de lua. É de lua, mas ela é muito técnica também. É por isso que eu digo para você, assim, pode ter umas exigências fora da curva, que aí é pontual, mas de um modo geral, eu não tenho assim, nunca tive problema para chamar aqui, viu, Marco? Houve uma renovação natural. As pessoas. O Wanderson mesmo ficou muitos anos lá até ser presidente, foi diretor lá mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Entendeu? Tem funcionário lá, falar principalmente de professor. Algumas coisas que eles falam, você chega lá, que eu estou falando. Sim, a gente chega lá, a gente consegue algumas coisas. Luciana, pegou esses pontos para fazer depois a ata? Que é para a gente poder, porque a gente vai falando de vários assuntos, pelo menos os tópicos, para depois a gente dirigir um conteúdo aí da ata, tá bom? Queridos, mais algum ponto? Não, fechamos? Carlos. Oi, pois não? Carlos, também precisa ver o Corpo de Bombeiros. Oi, Pedro. O Corpo de Bombeiros, a gente tratou na reunião da Comat, porque a pauta da Comarc estava cheia. Eu combinei com o Carlos Eden aqui e acabou que a gente levou para a reunião da Comat. Apresentamos na última reunião um documento que a gente já tinha preparado aqui no Sinduscom, também algumas pessoas ajudando. O Lucas ficou à frente disso aqui, da tenda, com relação ao COCIP e tudo, e a gente está vendo através da Comat lá para tentar trazê-los aqui. Ok? Vai ter que ser político. Exatamente. Eu posso só fazer um comentário aí também sobre essa questão do bombeiro? Eu não consegui participar, mas a Carol aqui que trabalha comigo veio, né? Me deu um retorno. Eu tive acesso aí ao documento
desenvolvido pelo Lucas, eu acho muito bom. E aí eu queria fazer uma sugestão, acho que tem um assunto, eu não sei se para vocês isso também tem sido um problema, que é a questão dos TRRF das escadas. Eu não me lembro de ter visto pontuado no documento do Lucas. E assim, a gente há uns anos atrás, acho que foi em 2020, a gente chegou a enviar para o Sinduscom um documento numa linha bem similar, específica sobre esse assunto, fazendo um comparativo entre como é tratado na bibliografia internacional, como é tratado em São Paulo, exatamente. E aí eu queria encaminhar para a gente tentar incluir isso como um ponto, se o Lucas... Tá. Isso, eu realmente não me lembro se tiver, eu já tenho um tempinho, mas eu encaminho de qualquer forma o material que a gente fez para... O TRF tem na NT 218, 219 uma tabela que remete à NBR de algumas tipologias de parede que já estão normatizadas. Se a gente quiser fazer qualquer um fora daquilo, a gente manda para um laboratório. Eu tive caso disso. A famosa parede de 14 com bloco cheio de concreto não está lá. Aí eu mandei para o IPT e chegamos aos 240 que pedia. Então a orientação do bombeiro tem sido essa para a gente. Se não está na tabela, você tem que mandar para um laboratório e provar que aquele sistema atende. Mas você concorda que não faz sentido eu trabalhar com uma escada de 240 no empreendimento residencial de 5 pavimentos, 6 pavimentos? Sendo que o cálculo estrutural é de 90. O que eu falei no bombeiro é o seguinte... Não faz sentido, o prédio vai cair, a escada vai ficar... O que a gente falou é isso, vai ficar só a escada, porque o prédio vai desabar antes. Mas é isso que vem da NBR, era a resposta dele. A estrutura cai antes da parede. Enfim. Alguém tem mais algum assunto aí para colocar? Ok. Uma pergunta? É isso que eu estou já falando aqui, vou me comprometer lá com a Iguar, e depois a gente já está colocando aí para a agenda dia 31, tá? Ok, gente? Obrigado. Então, prazer estar com vocês aí.